Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Que Deus abençoe você que está chegando pela primeira vez aqui. Que Deus abençoe o seu dia. Nós estamos aqui para meditar o Evangelho e Jesus continua nos falando sobre a hipocrisia. Jesus continua exortando, ensinando os seus discípulos, os cristãos, a viverem coerentes com as suas palavras e ações. E nós devemos viver assim também. Peçamos então ao Senhor a graça que esse ensinamento possa chegar ao nosso coração. Nós vamos meditar o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 29. Vamos então abrir o coração para acolher. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o teu comentário também, curte e ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou. E foi grande sua ruína. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que ensinamento precioso para nós. Como é importante nós termos sempre o esforço para praticarmos a palavra de Deus. Porque é incoerente, não combina, fica feio você ouvir uma coisa, falar uma coisa e viver outra. Não combina, é feio. É como colocar remendo novo em pano, remendo novo em roupa velha. Fica feio, não combina. Então, para o cristão também não combina falar uma coisa e viver outra. Não combina, é incoerente. Jesus quer alertar os seus discípulos, os seus seguidores sobre isso. E não são as orações que vão nos trazer a eternidade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que põe em prática a palavra. E para isso precisa de um esforço. É como construir a casa sobre a rocha. Construir a casa na areia não exige muito esforço. Você coloca umas estacas aqui, outras ali, bota uma lona, faz uma cobertura, mas também vem as tempestades e derrubam. Ou seja, quando a casa não está construída na rocha, que é Jesus, seus ensinamentos, o seu exemplo, então fica muito mais fácil desmoronar, cair na tentação. Quando vier a tempestade da tentação, fica muito mais fácil cair. É preciso construir sobre a rocha, ou seja, tem que ter alicerce, demora mais, exige mais esforço construir a casa sobre a rocha, mas essa casa não cai. Vem as tentações, mas você está na rocha, você quer colocar em prática a palavra, você vive a palavra e isso faz você permanecer firme. Peçamos ao Senhor esta graça, essa força para sermos coerentes, para sermos cristãos autênticos, para de fato vivermos a sua palavra, os seus ensinamentos. Que nós possamos, a exemplo de Jesus, também ter essa autoridade, ou seja, nós falamos e colocamos em prática aquilo que falamos.
Os ensinamentos de Jesus precisam ser aplicados. O esforço deve ser grande da nossa parte para colocar em prática, porque nós ouvimos muito, falamos muito. A palavra de Deus é muito propagada, mas talvez não tão bem vivida. É muito pregada, mas talvez não tão bem vivida. Precisamos muito ser coerentes e exige esforço para construir a casa sobre a rocha, para colocar em prática a palavra de Deus. É esforço para vencer o orgulho, é esforço da nossa parte para vencer todas as tentações que sobrevêm a nós, o impulso que muitas vezes quer nos fazer agir movidos pela nossa própria carne, a nossa natureza humana decaída e não segundo o Espírito de Cristo. A palavra nos ensina uma coisa e a gente às vezes tem dificuldade de colocar em prática, principalmente o amor, o perdão, os ensinamentos essenciais do Evangelho. Nós temos às vezes dificuldade de colocar em prática, de construir a casa sobre a rocha, sobretudo nesses temas tão importantes para a nossa vida comunitária, para a nossa vida em família. É desafiador, mas é preciso esforço para construir a casa sobre a rocha. Deus não quer mudança de comportamento, Deus quer mudança de vida. Isso é construir casa sobre a rocha, é esforço. O comportamento é fácil mudar, é como construir a casa sobre a areia, é fácil. Você está na igreja, é um comportamento, fora da igreja pode ser outro. Você está diante de algumas pessoas religiosas, é um comportamento, depois com outras pessoas que não são religiosas, é outro comportamento. Quando está sozinho é um, quando tem pessoas vendo é outro. Deus não quer mudança de comportamento, porque o comportamento é fácil mudar. Deus quer mudança de vida, caráter. Tem que mudar o interior. A mudança é de dentro para fora. É que nem o oleiro, quando vai modelar um vaso, ele pega aquele monte de barro, ele começa por dentro e ele vai modelando por dentro, e aí aos poucos também o vaso vai tomando forma por fora, mas ele começa por dentro. Deus quer transformar por dentro, é mudança de vida, de caráter, e tem que mudar a mentalidade, é a conversão, é a metanoia, para que nós possamos de fato colocar em prática a palavra de Deus, para não sermos que nem a historinha daquele garoto de 10 anos que chegou em casa um belo dia com seus pais e ele começou a gritar quando chegou em casa, dizendo: pai, por favor, pai, não tire o seu paletó. E o pai, desesperado, também pergunta: mas por que eu não posso tirar meu paletó? Aí o garoto disse: porque quando o senhor tira o seu paletó, o senhor se transforma. Ou seja, na igreja era uma coisa, mas quando chegava em casa era outra coisa. Peçamos ao Senhor a graça da coerência, do testemunho, da transparência e construamos nossa casa sobre a rocha, que é Jesus, sobre os seus ensinamentos, seu exemplo. Por mais que exija de nós um esforço maior, mas essa casa não vai cair. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.